Bom dia, meninas. Tô aqui no meu devocional da manhã e o que eu quero falar hoje é sobre perseverança. Como é difícil a gente perseverar em espera, perseverar no tempo do Senhor e nas nossas vidas, porque muitas das vezes a nossa ansiedade atrapalha o nosso querer, fazer a nossa vontade e nos impede de perseverar na vontade do Senhor para nossas vidas, na vontade do tempo dele, o tempo dele Kairos. E a gente acaba queimando muitas etapas, porque a gente quer pular as etapas, porque a gente quer que se cumpra logo as promessas, a gente quer que se cumpra logo a nossa vontade. E eu digo isso por experiência própria, porque eu sou uma pessoa que tinha muita ansiedade. Hoje ainda luto muito contra isso, né? Essa ansiedade de poder entender o tempo de Deus na minha vida, de poder entender o tempo Kairos, que o tempo dele é diferente do meu tempo. Eu acredito que muitas mulheres passem por isso também, por essa questão de esperar. Eu queria deixar uma breve palavra que está lá em Atos 7,17, que diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que o levantou outro rei que não conhecia José. E a gente sabe como que isso proveu, né? No tempo do faraó, que levantou José, governador do Egito, foi um tempo de escassez, um tempo de que iria ter fome. Era um tempo que precisava de um homem sábio, não sabedoria humana, mas uma sabedoria que vinha do céu. E José foi levantado por Deus, né? E Faraó viu esse homem sábio. Acredito, né? Que quando o Faraó viu José, viu a imagem e semelhança de Deus e falou: você é o homem, você que eu quero do meu lado, com essa sabedoria que eu sei que você tem, apesar de ser jovem. E quando passaram-se muito tempo, que veio um outro Faraó, e que não conhecia a história de José, isso reflete muito no nosso tempo de hoje. Muitas pessoas, isso eu já falo até de caminhada, né? Às vezes as pessoas não sabem, não te conhecem, não sabem o que você já passou para você estar onde você conseguiu chegar, não sabe o caminho que você ter que percorrer e muitas das vezes começa a te invejar, começa a querer ter a sua vida. Começa a falar: cara, para ela deve ter sido muito fácil, mas sabendo que não, porque existe uma via dolorosa para cada uma de nós. Jesus, quando ele passou pela via dolorosa, carregando aquela cruz, certamente ele não queria passar por isso ali. Sendo açoitado, ele já estava todo machucado, ele já tinha apanhado muito, mas se fazia necessário ele passar pela via dolorosa para que se cumprisse tudo aquilo que ele veio fazer aqui na terra por nós. E a gente muitas das vezes não quer passar por essa via dolorosa. Para a gente chegar ao prêmio da nossa corrida cristã, para a gente receber o troféu, a gente precisa passar por todas as etapas. Se a gente queima uma, a gente precisa retornar como um corredor de corrida de obstáculos. Se ele queima uma etapa, ele precisa voltar para concluir aquela etapa, porque não é válido, ele queimou a prova. Então a gente está em todo o tempo, a gente está em prova. E quando a gente está em prova na escola, o professor ele fica o quê? Em silêncio, ele não fica falando. A sala fica, se cair uma folha no chão, capaz de você ouvir o barulho. Porque ali o professor está em silêncio, ele está esperando a gente concluir a nossa prova. E muitas das vezes a gente na prova humana aqui, a gente deixa, na época de escola, a gente deixava questões em branco, a gente errava muitas questões, e assim é a nossa vida com o nosso pai. A gente deixa questões em branco e quer ganhar o prêmio, a gente quer ganhar boas notas, a gente queima etapa e quer ganhar a coroa, o prêmio da salvação, o prêmio, né, por ter sido um bom filho. Só que não, a gente precisa preencher todas as questões, mas com tudo certinho, não pode haver erro. E aqui nesse tempo do Egito, quando chegou outro faraó, aconteceu isso. Ele não conhecia a história dos egípcios, ele não conhecia o José, né? E começou a escravizar os egípcios, os hebreus da época de lá, começou a escravizar, porque tinham se multiplicado a tal ponto que ele estava com medo. Se houver uma guerra dos egípcios contra os hebreus, a gente vai perder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escravizar. E Satanás faz muito isso na nossa mente, faz isso no nosso sentimento, nas nossas emoções. Cara, se eu deixar ele, ele vai voar.
ele vai tirar muita gente do inferno para o reino de Deus. Então eu preciso aprisionar ele, eu preciso escravizar ele, seja lá como for, nos sentimentos, nas emoções. Então a gente precisa ter a percepção de que a gente está em todo o tempo em prova. E quando a gente está em prova, realmente o professor ele fica em silêncio. E quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando em nosso favor. E a gente precisa entender isso. E lá embaixo está assim, ó. Não conhecia José, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nosso pai, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou e ofendeu, matando um egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entendiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Muitas das vezes a nossa liberdade aqui, como Moisés não entendeu que Deus queria fazer através dele um libertador. Muitas das vezes a gente não entende que Deus ele quer nos fazer um libertador. De repente não de uma multidão, mas de uma pessoa. Que se a gente consegue saquear o inferno e tirar uma pessoa das trevas, da mão de Satanás, a gente já é um vitorioso, porque através dessa uma pessoa, essa uma pessoa ela resgata uma outra pessoa, que essa outra pessoa que foi vai buscando e vai pegando. Então a gente precisa muitas das vezes não se concentrar em multidão, mas em um. Se a gente consegue saquear o inferno e tirar esse ele vai se multiplicando, e que a gente nem vai entender, não vai saber a dimensão que se tornou desse que a gente conseguiu tirar. E a gente não se sente capaz, a gente se sente intimidado por Satanás. Então a perseverança em Deus, a perseverança de saber entender o tempo de Deus para a nossa vida é uma das habilidades que nos exige maior sensibilidade. A gente tem que ter essa sensibilidade, mas como que eu vou ter essa sensibilidade? Espírito Santo. Ele é o nosso GPS interno. Ele é que nos habilita e nos capacita a entender o caminho certo. Porque quando a gente está no caminho errado, ele fala logo dentro de nós. Recalcular a rota. É como o GPS de carro. Se você colocou numa rota e ele manda você recalcular a rota, porque naquela rota que ele te mandou ir, aconteceu um imprevisto, teve um acidente, está tendo um tiroteio, está tendo engarrafamento, ele vai falar. Ele vai te direcionar a outra rota, a outro caminho. Então o Espírito Santo, quando a gente está saindo da rota do Senhor, do caminho, dos átrios dele, ele é nosso GPS interno. Então nessa manhã era uma palavra que eu queria deixar para vocês. Para a gente ser perseverante na espera do tempo do Senhor. E eu sei que não é fácil a gente esperar no tempo dele. A gente quer o nosso tempo. Porque o tempo dele a gente acha que é longo, que é demorado. Cara, mas quando tudo se concretiza no tempo dele, não se perde, não se acaba. Mas quando a gente quer dar o jeito com as nossas mãos, quando a gente quer fazer do nosso jeito, não dá certo. Então, nessa manhã era uma palavra que eu queria deixar de meditação para vocês. Fique com Deus. Até a próxima.